Boa noite, meus irmãos, amigos. Muita fé e confiança em Deus, em Jesus, nosso irmão. Vamos buscando a nossa reflexão desta noite, trazendo os ensinamentos do Mestre Jesus e reflexões de Emmanuel, que nos ajuda sempre a compreender e colocar em prática os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos refletir sobre a importância da atenção ao seguir o Evangelho. Ao nos aproximar do Evangelho, existe uma coisa que acontece com todos nós, Nós começamos a perceber que existe responsabilidade, existem deveres que a gente deve seguir. Mas, às vezes, isso fica muito no campo do abstrato, Temos dificuldade da concretude, de trazer isso para o nosso dia a dia. E quando nos aproximamos do Evangelho, nós começamos a perceber que os nossos deveres, nossas responsabilidades estão relacionados à posição que nós ocupamos e a circunstância que nos encontramos. Desenvolver essa consciência de onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, aqui, essa posição que estou ocupando, qual é o contexto, e isso em diversos campos da vida. Isso falando da família, que posição nós estamos ocupando, como está esse contexto fraterno, harmonioso, contexto de conflito, um contexto duvidoso, de mudança no profissional. Em que contexto estamos inseridos? É mais desafiador, Exige uma atenção em determinado aspecto, ou em um contexto mais tranquilo, que aponta mais para a necessidade de crescimento. Então, essa atenção em relação à circunstância, ao contexto, as situações, as posições em que nós estamos, é de fundamental importância, porque ao compreender esse contexto em profundidade, é que a gente vai poder melhor atender aquilo que o Evangelho nos pede. Porque o Evangelho, ele não nos solicita o afastamento deliberado, instantâneo das situações. E aí a gente vê que equivocadamente a gente quer afastar aquela situação difícil, afastar aquelas dificuldades, mas é justamente nelas que nós encontramos, ao contrário, frequentemente, é exatamente nessa circunstância que a gente está, que nós temos o melhor e mais adequado campo de trabalho, que vai nos servir como aprendizado e vai possibilitar o auxílio ao próximo. Existem pessoas que ficam igual a borboleta, passeando de flor em flor. Isso é bonito na natureza, mas quando se refere à nossa vida, nossa atenção, é preciso que a gente analise um pouco mais, aprofundadamente, pois mesmo a borboleta, quando ela vai sair, ela de um lugar para outro, ela sabe o que ela quer. Ela dá uma olhada no ambiente. Ela não pousa em qualquer lugar. Quando ela se desloca em um propósito. E quando a gente começa a ter sensibilidade com relação a isso, nós vamos perceber que existem muitos convites brilhantes, mas que nos afasta daquilo que é nosso caminho. Existe muito falso atalho. E é por isso que essa atenção nos ajuda numa coisa muito importante, é saber dizer não, com elegância, com carinho, com atenção, mas a gente dizer que determinadas coisas não atendem os nossos propósitos de crescimento, para isso, essa compreensão, essa atenção em relação a onde nós estamos é fundamental. Dizer não precisa ser rígido, agressivo.
a gente simplesmente ter consciência daquilo que estamos buscando, dos deveres que o Evangelho nos convida. Fica mais fácil, porque todas as vezes que dizemos sim para algo, isso igualmente representa um não para as outras coisas, né? Então, é preciso que a gente pense nisso, né? Então, para que a gente possa desenvolver essa consciência em relação ao que o Evangelho nos pede, precisamos fazer 3 perguntas fundamentais, né? Primeiro, em que posição eu me encontro? Qual a minha posição nesse contexto? Estamos na posição de pai, às vezes na posição de filho, na posição de esposa, às vezes na posição de quem orienta, de quem ensina, ou na posição de quem aprende, ou na posição de quem tem autoridade, ou naquele momento está servindo. Identificar isso é o nosso primeiro passo. O segundo passo é quais as circunstâncias que nos cercam, como está o ambiente. Não é um ambiente longe, é um ambiente mais próximo. O ambiente mais favorável é o ambiente conflitoso. Ficar atento a esse ambiente. E o terceiro passo é qual o meu dever dentro desse contexto. O que eu sou convidado por Deus a concretizar dentro desse contexto, a partir, né, dessa resposta a essas 3 perguntas, a gente passa a fortalecer a nossa vontade, que é atender com alegria, boa vontade, porque a gente reconhece que nessa circunstância, foi nessa situação que onde Deus nos plantou, nos colocou, e aí devemos e podemos fortalecer. A gente precisa, né, dessa consciência de que não estamos no lugar errado, que ali onde Deus nos colocou é onde a gente melhor podemos nos desenvolver, podemos fazer essas coisas melhores, né? E desenvolver aquelas dificuldades, né? Isso é de grande importância para nós, né? Vamos ver o que Emmanuel escreveu no livro Fonte Viva, com o título Obreiros Atentos. É uma carta de Tiago, né? Que ele fala: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. E aí Emmanuel desenvolve essa belíssima reflexão. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à liberdade, à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra, caracterizando-se por semelhante atitude o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que os outros lhes recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental
dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se, ajudar todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurados em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação na vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então, ele aqui disserta sobre esse discípulo da Boa Nova, né? Se o discípulo da Boa Nova deseja realmente comungar com o Mestre, seguir os seus ensinamentos, ele, antes de tudo, ele tem que compreender as suas obrigações. E, para isso, ele tem que estar atento, né? Ele tem que estar atento às suas tarefas, às suas obrigações, né? Cumprir com a vontade do nosso Pai, né? Então, essa reflexão belíssima de Emmanuel nos traz essa atenção nas nossas vidas. A gente precisa ter atenção aos ensinamentos, buscar olhar as nossas vidas com mais atenção e o que a gente está fazendo dela, né? Então, o nosso desafio desta noite é a gente ter mais atenção ao que nós estamos fazendo, a circunstância que nos envolve, né? A nossa posição perante a vida, né? Qual é o nosso dever? Então, vamos anotar a posição que estamos ocupando nesse momento, qual é a circunstância, né? As características da circunstância que estamos inseridos, o contexto em que estamos inseridos, né? E desenvolver a vontade de desempenhar bem aquela responsabilidade, aquele dever que o Evangelho nos conclama, né? O dever de pai, o dever de esposo, o dever de filho, de profissional, todos os deveres que a sociedade e a vida nos clama. Então, esse é o nosso desafio desta noite, né? Ter atenção diante desse contexto em que estamos inseridos, né? Essa atenção. E nessa atenção, nós vamos observar a circunstância, o que nos cabe fazer, e aí desenvolver a vontade de fazer bem aquele chamado de Deus naquele contexto. Porque se Ele nos plantou ali naquele momento, naquele lugar, é porque é ali que a gente tem toda a oportunidade de desenvolver nosso potencial. Então, desenvolvendo essa atenção, surge a boa vontade trabalhada para que a gente cumpra bem os nossos deveres. Então, rogando a Jesus que nos abençoe, o Mestre Jesus que nos inspira, que nos traz tanto ensinamento belíssimo, que trabalha e nos aperfeiçoa para o bem, né? Lembrando aos nossos irmãos que ainda continuamos com a pandemia, precisamos estar atento à questão do distanciamento social, de lavar as mãos, usar o álcool em gel, as máscaras. Ainda é importante esse afastamento, né? Nos vacinar quando chegarmos no nosso momento, mas também não esquecer da vacina espiritual, que é estar atento, essa atenção aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, às nossas ações, para que a gente esteja sempre sintonizado com o bem, recebendo da espiritualidade o que necessitamos para nos fortalecer e dar conta das nossas tarefas, né? Deus está com todos nós. A assistência e a providência divina nunca cessa, nunca deixa de existir. Ela está ao todo tempo nos assistindo, mas é necessária a nossa sintonia com a espiritualidade maior, com o nosso Pai, com Jesus através do Evangelho, para que a gente receba o auxílio que necessitamos. A água que seja magnetizada, os passos aplicados naqueles que estão em necessidade, e que durante o sono físico possamos estar novamente
com os nossos amigos espirituais, recebendo as orientações, os auxílios que necessitamos para seguir em frente na nossa jornada aqui na Terra como encarnados, né? Sempre confiantes, otimistas, alegres e com essa vontade de melhorar, de fazer o melhor possível na nossa trajetória. Muita paz e que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero